Eu não vi a sessão toda, mas vi o suficiente para opinar com segurança a respeito do que aconteceu. Eu vi, por exemplo, outro faniquito do Randolph Rodrigues, que é uma figura patética, né? Ele hoje berrava que ele é a favor do vírus e que nós mesmos, somos a favor do vírus, ele é contra. Que os demais veículos censurados e empresas também são a favor do vírus, ele é contra o vírus e tal. Ele é contra a decência, ele é contra a moralidade, ele é contra a coragem, né? Ele só berra lá. Queria ver berrar em público, venha para Paulista, dê um passeio por aí, gritando o que pensa para ver o que acontece, qual é a reação do povo. Venha dar uma entrevista para a gente, todos estão convidados. Já convidamos Renan, inclusive, venha e dê uma entrevista. Venha dizer o que pensa aqui e fique à vontade para falar o que pensa da gente. Fique à vontade, também vai ouvir o que pensamos deles. Todos podem vir. Mas vamos lá. Não foi equívoco nenhum. Quem escreve páginas e páginas, num português indigente, mencionando várias vezes a Jovem Pan e a razão social, né? Pan-Americana, sabe muito bem o que está fazendo. O que ele fez é o seguinte: ele quis medir a temperatura da água. Percebeu que quanto a Jovem Pan estava quente demais para ele. Ele não conseguiria filmar aqui outro faroeste à brasileira, não. Aqui o bandido perde e ele perdeu. Ele recuou, bateu em retirada. Não foi nenhuma correção de erro, não. Foi uma retirada, porque teme o duelo com jornalistas independentes que tratam bandido como bandido. E ao medir a temperatura da água, ele percebeu que na própria comissão havia gente que o apoiaria se ele mantivesse o atentado contra a liberdade de expressão praticado contra as outras empresas, os que estão no mesmo requerimento que ensaiou o atentado contra a Jovem Pan. Esse sumiu. Mas não está, o atentado não foi inteiramente destruído, né? Impedido. Ele não parou no ensaio, ele se consumou. Então é o seguinte, eu continuo cobrando o fim do ataque à liberdade de expressão que atingiu as outras empresas. A Ana Paula lembrou muito bem, foi uma vitória, sim, da Jovem Pan na luta pelas liberdades democráticas, mas foi uma derrota de todos os jornalistas independentes e democratas pela permanência da lesão à liberdade de imprensa ocorrida com empresas que cometem o crime de discordar dos que acham que são cientistas, seguidores da ciência que lutam contra o vírus, como essa besta quadrada do Randolph Rodrigues. Depois a gente vai falar do Omar Aziz. Então nós continuamos exigindo que isso seja desfeito. Não é equívoco, né? Ele próprio admite que foi deliberado contra os outros. Eu me sinto como jornalista, independente, ferido, e sou vítima disso também, me sinto e presto inteira solidariedade militante, eu digo o que penso, em defesa dos que foram covardemente atacados pela CPI. Eu dirigi, como diretor de redação, eu chefiei mais de 1.300 jornalistas. Eu desafio algum deles a mostrar que eu impus alguma pauta, que eu deformei alguma reportagem, ou que eu demiti alguém por motivos políticos ou ideológicos. Nenhum. Eu jamais rompi relações
com pessoas que eu julgava, né, próximas de mim, não exatamente amigos, mostraram que não são, eu jamais rompi relações porque alguém divergia de mim. Para mim é como você torcer, tão singelo quanto quanto torcer por um time de futebol diferente do meu. Pode ser o que quiser. Evidentemente, algumas pessoas que fazem determinadas opções ideológicas merecem apenas o meu desprezo. Mas se alguém escolhe um candidato que não seja o meu, isso aí não me incomoda. Eu sou filho de político e tenho amigos que votaram contra o meu pai. Nenhum problema. Porque eu sou democrata radical. Liberdade de expressão é a liberdade dos outros, aí é que você é testado. Não é a sua. Você lutar pela própria liberdade de expressão, isso aí pode ser apenas uma atitude egoísta. Você pode estar errado e quer falar. Agora, é lutar pela liberdade dos outros que identifica os que são realmente democratas. E eu estranho o silêncio estridente dos democratas, a gente bota aspas nisso aí, que tem colunas, que escrevem editoriais, porque foram, como notou ontem o Guilherme, muito poucos os jornalistas que se manifestaram claramente contra o atentado à liberdade de imprensa e que continuam em silêncio agora. Silêncio que a gente despreza, porque nós não ficaremos em silêncio. Tá? E defender vagamente a liberdade de imprensa, isso aí também não significa nada. A gente tem de ser explícito, claro, num momento desse. Eu já defendi jornalistas com quem eu nem mantinha relações cordiais, em defesa da liberdade de expressão. E agora nós estamos vendo como agem esses jornalistas que se mantêm em silêncio. Eles defendem a liberdade de expressão de quem concorda com eles. Eles são partidários do Partido Único. Eles não admitem a existência de outros. Eles são comunistas, muitos deles. E, no entanto, acusam de nazistas, fascistas, os que defendem a liberdade de expressão de todos. Que o Renan tentou algemar com esse requerimento nefando, né, obsceno, que ele tem de engolir. E um dia vai engolir. Espero agora que o Supremo também não tenha revogado o sentimento da vergonha. Espero que todos entrem com o mandado de segurança e sejam atendidos, porque não há motivo nenhum para que a CPI haja assim. Só mostra que a CPI tenta desempenhar um papel político desprezível, é formada por gente desprezível que não merece o nosso respeito, e nós continuaremos a fazer exatamente o que sempre fizemos. Aqui não vão interferir, né, em nada do que nós dizemos e diremos, não vão interferir os partidários, esses sim, de regimes de exceção.